Pessoal, boa noite, né? Dando continuidade aí ao nosso cursinho, matéria de geografia. Nessa segunda aula nós vamos abordar aí o tema teoria da deriva continental, né? Comentar um pouco aí sobre a história e a formação dos continentes, né? Como eles são hoje. Porém, antes da criação dessa teoria da deriva continental, que vai acontecer lá por volta de 1912, 1913, já se existia essa ideia de um continente original, de apenas um continente, né? E ela surgiu lá pela primeira vez no século XVI, não? Com o cartógrafo Abraham Ortelius, né? Ele é holandês. Ortelius ele sugeriu, né? Através de uma observação que ele fez, ele trabalhava muito ali com mapas, como cartógrafo, ou seja, ele tinha essa visão e teve essa observação de que os continentes eles meio que se encaixavam, né? Não perfeitamente, mas tinham ali alguns detalhes semelhantes entre as costas, né? Tanto da África com a Europa e tanto ali da América do Norte com a América do Sul. Então foi uma simples observação e ele sugeriu que anteriormente, no passado, há milhões de anos atrás, esses continentes eram unidos, porém não houve nenhum estudo específico, né? Não houve nenhuma pesquisa, foi só uma observação e ele sugeriu essa ideia inicial de que havia apenas um continente. E foi lá em 1912 que Alfred Wegener, ele era alemão, ele é geofísico e meteorologista, né? E foi onde ele propôs a teoria da deriva continental, por meio da sua publicação A Origem dos Continentes e Oceanos, né? E lá em 1912, ele sugeriu essa teoria, ele propôs essa teoria, né? Essa publicação dele foi embasada em dois fatores principais. Um foi o fator observado também por Abraham, né? Que os continentes, né? A sua formação geológica, né? Sugeria que anteriormente eles haviam sido um continente só. Porque como nós podemos observar aqui nessa imagem, né, a América do Sul e a África é como se elas estivessem unidas, né, e há esse encaixe. Então, ele imaginou que anteriormente esses dois continentes e os demais poderiam estar ali conectados e houve uma fragmentação e eles se distanciaram com o tempo. Um outro fator que ele observou também e serviu de base, né, para essa publicação A Origem dos Continentes e Oceanos foi que, após essa observação que ele teve, ele começou as suas pesquisas, ele começou os seus estudos e também foi observado que se encontravam fósseis de certos animais, né, da época dos dinossauros, enfim, dos fósseis de uma certa espécie, que também eram encontrados no outro continente, geralmente ali na parte litorânea dos continentes, né, da mesma espécie. E o que isso trouxe, né? Qual foi a problemática aí? Ou seja, como que esses animais, né, eles existiam tanto ali na América do Sul, por exemplo, e na África, em regiões semelhantes, né, como nós podemos observar aqui nessa faixa laranja, né? Como que isso ocorreu? Se esses continentes são tão distantes, se não havia ali uma travessia para eles, como é que há essa similaridade? Então começou-se a observar, né, e a sugerir que realmente esses continentes eram ligados, né? Então foram encontrados aí fósseis do réptil terrestre Sinognathus, por exemplo, na América do Sul e também na África, exatamente na faixa onde eles supostamente, naquela época, estariam ligados, vamos dizer assim. E isso foi no mundo todo, né? Nós podemos observar aí nessa faixa verde tanto espécies de fósseis de animais como de vegetais, de plantas, também eram localizadas aí em diversos continentes, não havendo uma explicação sucinta se aqueles continentes não fossem ligados anteriormente, como que ocorria toda essa similaridade, né? Essa semelhança, essa ligação entre esses continentes. Então, Alfred sugeriu que havia, sim, um continente único, né? Que seria o continente mãe, que foi chamado de Pangeia, né? Aí nós observamos todos os continentes separados, mas aqui unidos,
sugerindo que a formação seria basicamente essa. E aqui nós já vemos imagens, né, após mais estudos aprofundados, chegaram nessas imagens de como seria esse primeiro continente, esse continente mãe, a Pangeia, né? Então nós temos aqui nessa primeira imagem do globo como estaria esse continente, né? E aqui uma imagem mais didática, né, com o continente Eurásia, América do Norte, América do Sul, a África, a Antártica, a Índia e também a Austrália, né? A Eurásia seria aí essa junção da Europa com o norte da Ásia. Havendo esse único continente, também havia apenas um oceano, também não havia ali divisões, então esse oceano era chamado de Pantalassa, então era o continente Pangeia, o continente original, o continente mãe, apenas um, e o oceano Pantalassa. Depois desse primeiro continente, né, foi observado através de estudos, lá há 135 milhões de anos atrás, que houve a primeira fragmentação do Pangeia. Havendo essa primeira fragmentação, ainda não foi, vamos dizer assim, diluídos como nós conhecemos os continentes hoje, mas houve uma fragmentação única que separou o Pangeia em dois continentes. Quais são esses continentes? O continente Laurásia, né, que reunia ali os continentes do norte, os países do norte que nós conhecemos hoje, e o Gondwana, né, há diversas formas de falar esse continente, uma delas é Gondwana. E entre esses dois continentes, a Laurásia e a Gondwana, existiu ali o Mar de Tétis, né, era chamado Mar de Tétis, então ele estava ali realmente entre esses dois continentes. Posteriormente a essa primeira fragmentação, basicamente as demais fragmentações são as que nós conhecemos hoje, né? O que houve diferente é que esses continentes estão em frequente movimentação e se distanciando entre eles, né? Quanto mais o tempo passa, mais distante estarão esses continentes. Essa fragmentação, essa dissociação ocorreu principalmente pelos movimentos das placas tectônicas, que nós veremos nas próximas aulas. Mas, basicamente, a teoria da deriva continental se baseia em um continente-mãe, que era a Pangeia, depois a fragmentação para dois continentes, um ao norte e um ao sul, havendo aqui o mar de Tétis, né, nesse meio, e, posteriormente, a dissociação dos continentes, como nós conhecemos hoje. Basicamente, essa foi a teoria da deriva continental de Alfred. Então, isso elucida um pouco e nos mostra um pouco que estamos em constante movimentação. Pode ser que aqui a milhões de anos haverá mais continentes, ou haverá uma proximidade ou um distanciamento maior. Isso é importante nós notarmos que estamos em constante movimento também a nossa parte terrestre, né? E para finalizar, eu passei aqui alguns exercícios, a aula é bem rápida mesmo, até para focarmos apenas em um assunto. Posteriormente nós falaremos mais das placas tectônicas, movimento, mas aqui nós temos essa primeira abordagem sobre a teoria da deriva continental. Então, na primeira questão, nós temos aí, sobre a teoria da deriva continental, pode-se afirmar que, então nós temos 5 opções aí, que vocês vão ler e posteriormente responderem, né? A segunda questão se baseia na teoria da deriva dos continentes, né? Segundo o autor, o Alfred Wegener, a Terra teria sido formada inicialmente por um único e enorme supercontinente que foi se fragmentando e se deslocando continuamente, desde o período Mesoico, como se fosse uma espécie de nata flutuando sobre um magma semilíquido e passando em diferentes direções. Então você vai assinalar aí a alternativa que contém o nome com o qual foi batizado esse supercontinente inicial, né, que foi dito aí anteriormente por mim, que muitos aqui conhecem, lembram ainda das aulas, né, do ensino fundamental, do ensino médio, mas peço que não voltem o vídeo, né, tentem responder com o que vocês lembram da aula. E, por fim, quais os nomes das massas de terra resultantes da divisão do continente inicial, ou seja, a primeira fragmentação, quando houve, qual era o nome dado aí para esses dois continentes, né? Aquele continente mais ao norte, aquele continente mais ao sul. É isso, espero que vocês tenham compreendido, que respondam essas perguntas, depois podem me enviar aí por
por WhatsApp ou por e-mail, e a gente pode ir discutindo sobre o tema. Na próxima aula, nós continuaremos esse tema, mas focando em outras temáticas, como, por exemplo, as placas tectônicas, ok? Muito obrigado, boa noite a todos e até mais.